sentir saudade da gente. E como sentimos falta dele, não é? Pois é, quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Pois é, enquanto nós brasileiros nos preocupamos com a nossa situação econômica, onde os preços dos alimentos estão nas alturas, o mercado financeiro derretendo, e onde o dólar explodiu no dia de hoje, batendo aí 5,51, depois que o mandatário brasileiro afirmou que o problema não é cortar gasto, é saber se precisa cortar ou aumentar a arrecadação. Claro que o dólar tinha que explodir com isso, né? O Pantanal mato-grossense vai ardendo num fogo sem fim, e ainda falaremos sobre esse assunto neste vídeo. Mas ao mesmo tempo, a maior corte do Brasil resolveu ontem descriminalizar o uso da marihuana, como se fosse um próprio Congresso Nacional decidindo as leis do Brasil. E claro que isso define, com toda certeza, que a maior corte do Brasil quer substituir o Congresso Nacional, assim como a Venezuela fez em março de 2017, quando a maior corte daquele país substituiu o Congresso Nacional. Por esse motivo, temos sempre que olhar os exemplos dos Estados Unidos para saber de fato o que é democracia. Morando nos Estados Unidos, nós podemos perceber uma máquina colossal que funciona independentemente a sistema político. Porque mesmo havendo no momento um governo de esquerda, a independência dos 50 estados americanos faz com que o país funcione dentro das normas previstas na Constituição de 1787, a única que já teve, e que de tão nobre que é, possui apenas 27 emendas. Para se ter uma ideia, a nossa Constituição de 1988 já possui 128 emendas. Olha só que coisa! E vale lembrar que já estamos na 7ª Constituição, o que demonstra que o Brasil nunca respeitou suas cartas magnas. Só para constar, já tivemos Constituição em 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, que foi a melhor Constituição que o Brasil já teve, e agora 1988, e que já está em frangalhos, diga-se de passagem. Mas a independência das instituições americanas é de dar inveja, pois tudo funciona a contento, e elas não se corrompem porque alguém ou algum setor seja favorecido. Por esse motivo é fundamental entender que enquanto nós, os brasileiros, não aprendermos a seguir a cartilha descrita em leis, nunca seremos verdadeiramente um país livre e democrático. Agora sim, como todos já sabem, as queimadas lá no Pantanal já bateram recordes históricos. E para se ter uma ideia, somente nos primeiros 20 dias desse mês de junho, os focos de incêndios cresceram 2.951%. Isto se comparado ao mesmo período do ano passado, 2023, já no novo governo. A área queimada esse ano lá no Pantanal já chegou a 576 mil hectares, sendo 430 mil em Mato Grosso do Sul e 146 mil em Mato Grosso. Isso conforme dados aí do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais. Mas segundo a ministra do Meio Ambiente, a rainha do cipó, agora será proibido e será considerado crime se alguém colocar fogo na mata para preparar o terreno. E segundo ela, esse foi o motivo pelo qual em 2020 o Pantanal mato-grossense teve uma sequência de incêndios sem precedentes por conta da ação humana. Porém agora, as queimadas estão acontecendo devido forças da natureza, segundo ela, como seca e problemas climáticos, que o homem não tem força para controlar. Parece que descobriu a América, não é? E por isso o problema passou a ser não somente do governo, mas de toda a sociedade. É claro, é o povo que tem que se virar.
Nós temos que socorrê-los, ajudá-los a socorrer o Pantanal. Vejam esse vídeo. Uma hora é chuva demais, outra é seca demais. Infelizmente, é o grave problema dos eventos climáticos extremos. Desde o início de maio que nós já estamos em uma situação de pronta ação. Infelizmente, o fenômeno é incomparavelmente maior do que a capacidade humana de conter esses processos. É uma estiagem prolongada, a bacia está em escassez hídrica severa, o Pantanal não tem atingido seguidamente a cota de cheia, assim como os rios da Amazônia. Então, nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática, não é só o governo. Quem tem que se preparar é o conjunto da sociedade. Isso, infelizmente, é o novo normal. E nesse novo normal, é preciso que as pessoas tomem consciência de que não estamos agindo apenas repetindo o passado. As pessoas renovando pastagem e usando fogo, ou fazendo queima controlada, para fazer abertura de plantio ou qualquer que seja a atividade. Nesse momento é fundamental parar de usar fogo para qualquer coisa. E nesse período não tem incêndio por raio. O que está acontecendo é incêndio por ação humana. Portanto, está na mão das pessoas, na mão de cada um, evitar que isso possa continuar se alastrando. Pois é, vendo assim, até parece que convence, não é? Mas a verdade é que o governo federal manteve de 2018 até 2023 um plano anual de ação para manejo do fogo no Pantanal. Isso para reduzir aí os incêndios no bioma. O plano foi coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e implementado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, a um custo de 23 milhões de reais. O plano específico para 2023 foi lançado em abril do ano passado, com o objetivo de impedir que os incêndios de 2020 se repetissem. As ações foram aí planejadas com base em estudos de cenários climáticos e de análises sobre acúmulo de material que poderiam intensificar o fogo, e que também envolveria medidas de preparação e combate a incêndios. Porém, o período de duração do programa se encerrou no ano passado e até agora, um ano depois, não surgiu um outro plano de combate às queimadas no Pantanal. Inclusive a própria BBC News Brasil perguntou ao Ministério do Meio Ambiente se havia um outro plano específico para ser elaborado. E até agora não obtiveram respostas. Ou seja, não existe outro plano, esse é o fato. E claro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os focos de incêndios no Pantanal nesse mês foram os mais numerosos, batendo o recorde histórico de toda a série, iniciada em 1998. E o que nós ouvimos é um blá, 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 blá da rainha do cipó que nada explica. Eu diria o seguinte: o que podemos esperar que esse governo realize para combater esses incêndios que tomaram proporções inimagináveis? Agora, se vocês quiserem ver o que tem a dizer o atual mandatário brasileiro, preste atenção nesse vídeo. Não leva a sério. Para quê? Por que o governo não usa as Forças Armadas? Por que não está lá nossos 50, 60 mil soldados, no Pantanal, na Amazônia, em qualquer lugar que está pegando fogo, para tentar diminuir isso? Pois é. Como sempre, para a atual administração do país, somente depois da terra arrasada é que eles tentam correr atrás. Fogo não cai do céu, diz Rodrigo Agostinho, que é presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, do IBAMA. No ano passado, tivemos incêndios provocados por raios. O resto foi tudo alguém que colocou fogo. Segundo ele, todos os focos de incêndios registrados nesse ano são criminosos. Pois é, eu fico pensando aqui, por que o atual governo está combatendo esses criminosos? No governo anterior, não era culpa dos criminosos, era culpa do mandatário brasileiro. Era culpa do ex-presidente. E agora? A culpa é de quem?
O governo Lula já está com 1 ano e meio e o que nós temos é um despreparo absoluto de combate aos incêndios. Não há aumento de pessoal, não há aumento de verba, não há equipamentos novos, não há, por exemplo, aviões para lançar água nesses focos de incêndio que são usados em vários países, não só em países desenvolvidos. São usados amplamente, por exemplo, na África do Sul. Nada disso acontece aí no Pantanal. O governo Lula tem um descuido criminoso. A ministra Marina Silva é responsável por isso. E os funcionários do ICMBio e do IBAMA resolveram iniciar uma greve no auge dos incêndios florestais no Pantanal. É interessante isso. É um escândalo do ponto de vista político o que está acontecendo. Ainda mais quando a política externa brasileira tem como um dos eixos a questão ambiental. Pois é. O estranho nisso tudo, meus amigos, é que justamente agora, tanto o IBAMA como o ICMBio resolveram entrar em greve. E com isto, o bioma mato-grossense fica sem nenhum tipo de fiscalização, o que demonstra a falta de comprometimento com um assunto tão sério. Dito isto, fica a seguinte questão: será que essa imprensa não se sente com remorso? Não sentem o mínimo de remorso em destruir o caráter de um líder escolhido pela maioria dos brasileiros lá em 2018 e que deixou um legado de 54 bilhões de reais em caixa, mesmo tendo governado em um período pandêmico e com conflitos internacionais? Será que não sentem remorso em tapar o sol com a peneira enquanto enxerga a grande maioria dos brasileiros passando por dificuldades por conta de altíssimos tributos que pagam, né? Ao mesmo tempo em que os responsáveis por isto gastam o dinheiro público como se não houver amanhã? Será que vale a pena vender a alma ao capiroto para usufruir uma vida de luxo em um país majoritariamente pobre, sem futuro? Quer dizer, futuro nós temos, nós sabemos disso. O que não existe são governantes comprometidos em colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece, como dizia o antigo presidente. Talvez sejam muitas perguntas para o mesmo pecador, não é verdade? É isso que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixem um like, né? Não se esqueça de deixar o like, é importante. Convidem os amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. E vamos seguindo adiante para ver se um dia saímos do lugar. Desejo a todos aí um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.